Desde já, Shabbat Shalom nessa sexta-feira com a porção semanal, uma das mais ricas da nossa Torá, Lech Lechá. Vá embora ou vá para dentro de você, como a gente vai ver, coordenado entre Hashem e o primeiro patriarca do povo de Israel. Você vai ouvir aqui muitas novidades, explicações da Kabbalah, então já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos e bora estudar Torá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que Abrão, que ainda assim é chamado, depois ele muda para Abraão, para Avraham, com 75 anos de idade é quando Deus fala com ele pela primeira vez. Desde pequeno até essa idade, Avraham chegava no raciocínio sobre Deus apenas pela filosofia. O pai dele, Terah, idólatra, e tinha uma loja que vendia Elilim Psalim, que em português são deuses com D minúsculo e estátuas. Ele pensava, será que o sol é Deus porque ele governa o dia? Não faz sentido, porque a lua governa a noite. Então talvez a lua tem o sol, as estrelas, qualquer força, a natureza, as pedras. Até que ele chegou no raciocínio filosófico e lógico de que só faz sentido a criação do mundo se você tem um Criador, que ativa toda a criação. E ele precisa existir independente do tempo e do espaço para fazer com que o próprio tempo e o espaço venham a existir. 75 anos, na cidade de Haran, Abraão não tinha filhos, casado com Sarai, ainda tinha esse nome antes de Sara. 75 anos, Hashem fala, Lech Lechá, vá para outro lugar, saia da tua casa, do teu parentesco, da tua terra, tudo, os familiares, para a terra que eu vou te mostrar. O explicador Rashi fala que Deus fala assim, para a terra que eu vou te mostrar e não especifica Israel, para que o mérito seja maior de Abraão. Porque assim, ele precisa ter fé em confiar que Deus irá lhe mostrar um lugar que seja bom, mas ele não sabe qual é. Chega em Israel, mora em Israel, vai para as 4 direções e por onde ele pisa lá será Israel. E a terra é afetada pela fome. Ele sai com Sarai e desce para o Egito. No Egito, olham para Sara, na verdade que ele escondeu ela numa caixa, porque sabia que ele era muito bonita. A Guemará fala, a Torá oral, que ele era a mulher mais bonita da geração. E falam, você vai ter que entrar, vai ter que mostrar essa caixa. Ele falou, não precisa mostrar. Ou você mostra ou você morre. Ele mostrou a Sarai. Falou, essa mulher linda, sua mulher? E eu matar ele. Ele disse, é minha irmã. Aqui a Torá ensina que para você não morrer, você começa não se baseando em milagres de imediato. Porque você precisa fazer teu esforço. E aí você ativa os milagres em seguida, porque vai ter tempo. E assim aconteceu, deu certo o plano dele. Pegaram Sarai, deram para o faraó. O faraó tentou ter relação, se aproximar de Sarai, ele não conseguiu. Hashem atacou ele nos pulmões, porque se ele não tinha oxigênio para respirar, ele não conseguia também ter relação sexual, ele não teria força, ele não teria ereção, ele não teria nada. E assim ele percebeu que ele foi amaldiçoado. Ele entende que é porque ele pegou uma mulher que não é dele. Hashem também mostra isso para ele em sonhos. E ele fala, por que você fez isso? Deus poderia ter me castigado? Sendo que, o que é Deus para o faraó? Ele era idólatra. Talvez o Deus do Abraão. Esse Deus é bom. E aí ele libera. Abraão volta com Sarai, depois eles voltam para Israel. Nisso, ele está junto com Lot, sobrinho, pastoreando, o rebanho cresce de ambos. Abraão fala, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Na verdade, ele viu que Lot, na verdade, principalmente seus pastores do rebanho, roubavam, faziam besteira. Lot desce para Sodoma e Gomorra. Lá ele mora, lugar terrível, em todos os sentidos, e se torna cativo de Redela Omer e mais 3 aliados que dominavam todos os vales de Sodoma e Gomorra. Virou cativo dele. Abraão sabe que isso aconteceu. Então ele decide ir com 318 homens da sua casa, que não eram acostumados com guerra. E aqui vem a Kabbalah. Por que 318? Bom, o Midrash e a Kabbalah falam que o nome Eliezer, que era o braço direito dele, o servo dele, um homem de muita honra,
A numerologia do nome dele é exatamente 318. Tá bom, mas tem que ter uma prova a mais. Só porque é a mesma numerologia, significa que Eliezer foi sozinho? É isso que a Kabbalah diz, que na verdade não foram 318 homens, foi só Eliezer. E já que a numerologia vale 318, é para dizer que ele equivale a 318 homens. Quero saber mais, qual é a prova? Seguinte, Avram juntou todos os homens 318 e começou a falar as leis éticas que ele começou a aprender com Deus desde seus 75 anos, na cidade de Haran. Quem precisa ir para a guerra é quem está isento. Todo mundo foi embora. Já que eu estou isento, eu estou fora. Já que eu estou com medo, eu estou isento. Já que eu estou no primeiro ano de casamento, eu estou isento. Já que eu me machuquei há pouco tempo atrás, eu estou isento. Todo mundo fugiu. O único que ficou, Eliezer de Damasco, assim ele é chamado. Eliezer ficou sozinho. E ele falou, eu vou com você. Abraão fez o esforço dele, né? O esforço físico dele, e agora confia em Hashem. A Kabbalah vai mais além. A Kabbalah fala que se você pegar a palavra desistência, desistir, que é Yeush, vale 317 na numerologia. Para dizer que Eliezer era 318, exatamente um degrau acima de desistir. Para te ensinar que você não precisa ser perfeito na vida e nem bom demais. Você só precisa estar sempre um degrau acima de desistir. Isso é o bastante para você perseverar até vencer. Caiu, levanta. Perdi, não passou, perdeu, continua. Vai ter uma hora que você vai vencer e vai vencer begadol, grande. A Torá quer te ensinar não só que bastava ir com Eliezer, mas o fato de Eliezer ser uma pessoa tão positiva, tão fiel, bastou para ele. Assim a gente tem que ser com nossos amigos, familiares e principalmente o marido com a esposa e a esposa com o seu marido. Se o seu marido é como se fosse um Eliezer, se a sua esposa tem a atitude e a fidelidade de um Eliezer, você tem tudo na mão. Você tem exatamente um número a mais do que a palavra desistência em hebraico. Ele vai só com Eliezer e consegue salvar Lot. É interessante que ele vence a guerra primeiro. Ele vence a guerra. E aí, quando ele vence a guerra, ele é abençoado pelo Malkitzedek, o rei então de Jerusalém, que a Torá chama de Cohen para Kadosh Baruch Hu. Ele é um sacerdote para Deus, ou seja, ele é uma pessoa justa. O nome dele em português, Malkitzedek, significa o rei da justiça. E era rei de Jerusalém, sacerdote para Deus. Negócio impressionante. Abraão conversou com ele, sentaram para comer pão. Daqui a gente também aprende quando a gente comemora algo, a gente senta para comer pão, carne também é bom, vinho também é bom, para quem pode. Porque assim a gente agradece, fala na mesa com nossos queridos e familiares sobre Hashem, enaltece o Todo-Poderoso. A Parashá ainda fala muito mais. Hashem fez um pacto com Abraão, chamado Ben Abetarim, das partes. Abraão fez com pássaros uma espécie de uma oblação. E Hashem pediu para dividir, e um dos pássaros pediu para não dividir ele no Korban, o sacrifício. Abraão perguntou por quê. Hashem falou porque vocês não vão ter uma libertação imediata se transformando no povo judeu. E sim que quando os seus descendentes descerem para o Egito, eles serão escravizados por 400 anos. Na prática, no futuro, foram escravizados 210. Porque todo decreto amargo pode diminuir, já que depois de 210 anos, eles gritaram para Deus pedindo salvação. Então diminuiu um decreto de 400 para 210. Mas o pacto foi feito em cima de 400 anos. Abraão quer se entorar, tudo de bom. Sarai fala para Abraão, não estou conseguindo ter filho de você. A gente não está conseguindo. Toma minha serva Agar, ela era filha do faraó. Ela é uma pessoa importante, mas era serva de Sarai. Falou, vai e toma ela como esposa, porque pelo menos vai ser como se tivesse nascido de mim. Ela vai ficar grávida, mas vai nascer como se fosse de mim, porque a serva é minha, então você é meu filho. Abraão escuta Sarai. Abraão não pediu isso. Abraão poderia ter pedido isso. Naquela época podia casar com mais de uma mulher, tinha concubina, tudo isso era comum.
Ele em nenhum momento quis. Hashem vai mandar um filho. Sarai pediu. Ele esteve com Agar, logo ela engravidou. A Kabbalah fala que ela engravidou uma primeira vez. E Sarai, mesmo sendo muito elevada, ela botou Ainara, mal olhado. Porque foi muito difícil para ela aceitar que ela não engravida, sendo que ela é profetisa, marido profeta, que Deus ama eles. E a serva, o intuito aqui não é social, nível social. A questão é que ela era uma serva que não era reconhecida por nada. Filha do faraó, idolatria. O que tem de bom? Ela consegue ter um filho? Bom, assim acontece, ele cresce Ismael. Ismael cresce com uma pessoa Pere Adam, um homem selvagem. Ele é chamado em hebraico de selvagem homem. A Torá logo diz que ele era mais selvagem do que humano. Pere Adam, um homem de selvagerias, extremamente agressivo. Quando ele teve 13 anos, eu já estou pulando a história, foi exatamente quando nasceu Yitzhak. Aí já é a porção semanal que vem. Ismael veio do nome que Deus irá escutá-lo. Ismael, Deus escuta. É importante saber que os árabes vieram de Ismael, não a maioria dos muçulmanos, porque árabes no mundo mesmo, você tem próximo a 300 a 500 mil. Algumas opiniões falam, historiadores, que talvez você tenha um pouco mais de 1 milhão, mas o 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos que a gente conhece, a maioria não são árabes, no vieram de Ismael. Mas a cultura que existe no islamismo radical, não no islamismo como religião, mas no radicalismo, ela vem de Ismael, Pere Adam, homens selvagens. E olha o nome, Ismael, Deus irá escutar. Se você olhar no islamismo radical, por mais que está errado, quando eles vão fazer as loucuras deles, o que eles falam? Deus é grande. Tudo tem a ver com o nome de Deus. Tudo. Você pega nome de terrorista, eles tentam botar Nasrallah, nome de Deus. Hezbollah, Allah. Eles tentam botar nome de Deus. Por mais que da forma errada, por mais que de um modo absurdo, eles querem representar o nome deles. Quer engrandecer Deus no mundo de uma forma errada. Então é interessante. Interessante também saber que Deus também escuta os primos do povo de Israel, que é filho de Abraão também, nas rezas. Quando eles sofrem, Deus também escuta. Como a gente aprende do pequeno Ismael, que Agar estava com ele estava morrendo de fome e sede. Agar não aguentou ver isso, quando foi expulsa de casa por Sarai, e botou ele para longe. Ele vai morrer, não vai aguentar ver. E aí Deus escuta ele. É interessante também saber que essa selvageria do mundo islâmico radical veio de Ismael junto com a riqueza. Os árabes se dividem hoje em dia entre 8 e 80. Uma maioria esmagadora, pessoas muito pobres, e os ricos são mais ricos que Elon Musk e Bill Gates juntos. Mas não é dinheiro no oficial em banco. Então não é considerado Forbes, os mais ricos. São trilhardários. Por quê? Porque Deus fala que abençoa Ismael com essa selvageria e também com filhos que vão ser 12 príncipes, que vão se espalhar pelo mundo. E aí vem a parte negativa, de expansionismo. No islamismo radical você tem muito expansionismo. E a gente aprende isso dessa porção semanal. Essa porção semanal, ela é simplesmente gigante, tanto em quantidade de palavras, como na quantidade de informação e sabedoria que elas nos passam. Mas eu gostaria de terminar com mais uma explicação do que significa vai embora, Lech Lecha. O último Rebbe de Lubavitch, o sétimo, ele fala que Lech Lecha, se você pegar a tradução literal, é vá para você. Porque Hashem quer ensinar nessa porção semanal que para você vencer os desafios fora do mundo, primeiro você tem que ir para dentro de você. Vencer os seus desafios internos. Passar por cima das suas dificuldades. Mudar e modelar e remodelar o seu mundo interno. Para que aí sim você consiga ser uma pessoa melhor. Isso não precisa cair para os teus ouvidos como frases de clichê. Você precisa botar isso na prática. Se você reza para Hashem, se você medita um pouco, se você reflete um pouco antes de dormir, se você pensa nos porquês de cada coisa que você faz na vida, já basta para aos pouquinhos você melhorar esse mundo interno e ser uma pessoa maravilhosa e grandiosa lá fora. Que Hashem abençoe, como na porção semanal é dito, quem abençoa Abraão e os filhos de Abraão é abençoado. Quem amaldiçoa Abraão e os seus filhos é amaldiçoado. É só olhar para o mundo, os líderes, presidente da Argentina, de novo o presidente Trump,
Quem abençoa o povo judeu é abençoado. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. É impressionante como é que essa regra é seguida à risca nesse mundo. Aproveito para te oferecer o melhor estudo de assinatura que existe em português sobre a Torá, dividida na Bíblia judaica, na Kabbalah e no hebraico. Onde lá você tem dezenas de cursos te ensinando de A até Z como seguir o judaísmo, como entender os livros sagrados, o que serve para cada coisa, como são os mandamentos com as explicações mais básicas até da Kabbalah, para que você assim se torne uma pessoa sábia, domine a sua vida de volta e comece a ter sucesso de verdade. É uma assinatura barata, custa menos que R$2 por dia para você realmente saber muito mesmo do judaísmo. Vai Torá, tudo de bom, Shabbat Shalom e até a próxima.